Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma. A paz do Senhor, amados e queridos de Deus. Vamos falar sobre o GPS. GPS é um sistema de posicionamento geográfico que nos dá as coordenadas de um lugar na Terra, desde que tenhamos um receptor de sinais de GPS. Este sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano para ser utilizado com fins civis e militares. E folheando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu descobri que ela também fala sobre o GPS. A gente encontra aqui na referência, em Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 a 8, diz o seguinte: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Oh, aleluias! E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos fala sobre a passagem quando Jesus entrou em Jerusalém, a sua entrada triunfal. E ele deu direitinho as coordenadas. As coordenadas até acharem e trazerem para ele o jumentinho. Ele disse: vocês vão entrar, e vocês, quando entrarem, vocês vão achar preso na porta, entre os 2 caminhos, um jumentinho. Esse GPS de Jesus, ele é mais detalhista, sabe? É muito mais detalhista. Ele diz assim: olha, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. E ele vai muito além. Ele diz assim: olha, vão perguntar por que vocês estão soltando o jumentinho. Oh, aleluia! E vocês vão dizer: nós estamos soltando o jumentinho porque o Senhor precisa dele. Esta é uma passagem sobre o GPS de Jesus. As coordenadas direitinho que foram dadas ali para os seus discípulos. E nós vemos também outra passagem que está em Lucas. Lucas, no capítulo 22, de 7 a 13. Lucas 22, de 7 a 13. Olhe o GPS de Jesus em ação. Diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem. Olha o detalhe. Olha o detalhe riquíssimo que esse GPS estava dando. Ide,
Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Oh, aleluias! E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Oh, aleluias! Olha o GPS de Jesus em ação. Então os discípulos, eles não se perdiam. Jesus falou: olha, vocês vão achar um homem, vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Oh, GPS detalhista, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Uma outra passagem está em Atos, capítulo 9, de 8 a 17. Esta passagem é linda. O perseguidor passa a ser perseguido. Saulo estava ali com cartas e para prender aquele povo que estava seguindo a Jesus, os seguidores, os cristãos. E aqui nos diz assim: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Foi na estrada de Damasco que Saulo, indo para prender os cristãos, ele cai atônito. Ele teve um encontro ali, ele cai atônito mediante aquela luz. E aqui nos diz que ele se levantou e abriu os seus olhos e não via a mais ninguém. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: olha que lindo, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Oh, que lindo! E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, oh, aleluias, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Oh, aleluias! O GPS de Deus tem o endereço certo. E aqui esse GPS é tão especial, tão tremendo, porque Saulo estava orando 3 dias sem ver e sem comer. E aí, Deus fala para Ananias: levanta-te e vai à rua direita. E pergunta lá na casa dos Judas por um homem de Tarso. Olha, ele está numa visão
orando, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que colocava a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Olha que GPS determinado, sabe, direto. Profundo, profundo, o GPS de Deus, que coisa linda! Além de mostrar para ele, olha, na rua direita, na casa de fulano. Ainda fala assim, olha, você vai chegar lá, porque lá tem uma pessoa que está orando. E essa pessoa teve uma visão que viu você, Ananias, chegando lá. Oh, aleluias, que coisa mais linda! O GPS de Deus, sempre entrando em ação. Amém? Meus queridos, e nós vemos uma outra passagem também sobre o GPS de Deus, aqui em Jonas. Jonas, capítulo 1, versículos 17. Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Aí Jonas foi para outro lugar. Jonas se levantou para fugir de diante a face do Senhor para Tarsis. Era para ir para Nínive. Ele foi para Tarsis. Oh, aleluia! E aí teve todo aquele mar revolto, e quase que o barco vai a pique, o navio vai a pique, vai afundar, e afundando, e aí jogaram umas coisas no mar, até que enfim jogaram ele também no mar, porque viu que ele estava sendo causador daquela tempestade toda. E ali, naquele mar, a Bíblia nos fala aqui em Jonas 1,17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, oh, aleluias, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, oh, aleluia. Aquele grande peixe engoliu a Jonas. E aqui no capítulo 2, no verso 10, diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Até os animais, oh, aleluia, até os animais são guiados pelo GPS de Deus, oh, aleluia. Deus falou para aquele grande peixe, engole ele, vai nadando e solta ele, tchá, porque ele tem que ir para Nínive. E aquele grande peixe obedeceu, foi guiado pelo GPS de Deus. Oh, aleluia! E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Aquele peixe tirou ele de uma direção errada e o levou para a direção certa. Até os animais são guiados pelo GPS de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias! Meu querido, nós vemos que no Salmo 139, no verso 7 em diante, nos fala sobre o GPS de Deus. Salmo 139, de 7 e 12 diz assim, o salmista, ele ali estava falando sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Oh, aleluia! Ele diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou seja, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali, oh, aleluia, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz
são para ti a mesma coisa. Oh, aleluia! O GPS de Deus nos encontra. O salmista chegou a uma conclusão. Se eu fizer a sepultura, fizer a sepultura, minha cama, me esconder, até ali tu me achas. Se eu tomar as asas da alva, até ali tu me achas. Oh, aleluia. Ah, se eu subir ao céu, tu aí estás. Não tem como se esconder. Querido e querida, deixe-se ser achado por Deus. Não tem como se esconder. O GPS de Deus nos acha. E que bom que Ele nos acha. Aleluia. Como aquela ovelha que se desgarrou. Eram 100, uma se desgarrou. Oh, aleluia. Uma se perdeu no meio dos penhascos, das rochas. Ah, mas o GPS de Jesus não falha. Oh, aleluia. Vai no alvo certo. E encontrou aquela ovelhinha. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E olha que lindo, o Salmo 139 nos diz mais ainda, que ainda no interior, no ventre da minha mãe, tu me possuíste. Oh, aleluia. GPS vai até lá na sua formação. O GPS de Deus não falha. Oh, aleluia. Quero meditar com vocês também aqui em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Nós vemos e assistimos muitas das vezes notícias, na TV, nos jornais, falando de pessoas que ligaram o GPS, estavam sendo guiados pelo GPS e foram, infelizmente, cair em lugares errados, em lugares em que a periculosidade é muito alta, e muitos perderam as suas próprias vidas. Porque o GPS criado pelos Estados Unidos, esse GPS, essa tecnologia, às vezes ela erra. Nos leva para algum caminho que não é perfeito, que não é o caminho certo que nós pedimos. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Aqui em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são o caminho da morte. Meu querido, deixa Jesus ser o seu GPS. Oh, aleluia. Deixe que Ele te guie. Deixe que Ele te envie. Deixe que Ele controle o seu caminho. Oh, aleluia. Quantas vezes nós mesmos decidimos o caminho da nossa vida, que caminho percorrer. Muitas das vezes, esses caminhos nos levam à morte espiritual, à morte física. Deus, Ele conhece os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 55, versos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos que Deus tem para nós são caminhos de vida. Oh, aleluias! Oh, aleluias! João 14, 6 diz assim, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluias! Ande neste caminho,
Seja guiado por este caminho, oh, aleluia. O GPS de Deus é lindo, é maravilhoso e nunca falha. Aí você vai ouvir um dia aquela frase que o GPS fala: você chegou ao seu lugar de destino. Não é assim que o GPS diz quando a gente chega no local? Então, olha, querido, Deus tem preparado um céu glorioso. Deus tem preparado uma vida eterna ao lado dele. Oh, aleluias! Deixe-se ser guiado pelo GPS de Deus. Oh, aleluias! Porque o fim, a chegada será gloriosa. Aleluias! Ele tem o melhor, ele não erra, ele é o próprio caminho. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus e que possa falar melhor em cada coração. Amém. Gotas de Orvalho, refrigério para a sua alma.